Olá, crianças! Ontem e hoje estudamos o gênero fábula. O que é uma fábula? Fábula é um texto narrativo que muitas vezes no finalzinho das fábulas aparece uma frase que se chama moral da história, com provérbios ou não. Outras vezes essa moral está implícita. Há a presença de animais com características humanas, a presença de diálogo. O que é diálogo? Vocês se lembram? Muito bem, diálogo é uma conversa, né, entre os personagens. E para que é que serve uma fábula? Qual é a finalidade de uma fábula? Uma fábula serve para transmitir um ensinamento através de uma narrativa. O que é uma narrativa? Narrativa é uma história que tem começo, meio e fim, tem uma sequência dos fatos. Tudo acontece numa ordenzinha correta. Então, vamos à atividade de hoje, começando com o nome da escola, letra inicial maiúscula, Escola de Ensino Fundamental, professora Noélia Ximenes Parente. Você vai colocar seu nome completo, também respeitando os espaçamentos, letra inicial maiúscula. A série é o 2º ano, turma única, turno tarde, professora Camila. A data hoje é 16/7/2020. Leia o texto e responda as questões. O cão e o osso. Um dia, um cão ia atravessando uma ponte carregando um osso na boca. Olhando para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs-se a latir. Mal, porém, abriu a boca, seu próprio osso caiu na água e se perdeu para sempre. E aí, esse texto é o quê? É uma fábula. Por quê? Porque tem animais com sentimentos humanos, é uma narrativa, tem começo, meio e fim, tem uma sequência de fatos, né? Que primeiro o cachorro estava atravessando uma ponte, depois ele viu sua imagem no rio, e aí ele pensou que fosse outro cão e foi pegar o osso. Quando ele foi pegar o osso da boca dele acabou caindo, né? E aí, esse texto não tem uma moralzinha aqui dizendo o nome moral, mas a gente pode entender que ele passa uma moral, que ele passa um ensinamento. Qual é o ensinamento que esse cão nos passa, esse texto nos passa? Que quem tudo quer, tudo perde, né? Ele já tinha um moço e ele queria outro, o que aconteceu com ele? Acabou ficando sem nenhum. Então, ele aqui no texto tem uma palavrinha que fala aqui, ó, cobiçou. O que é cobiçar? Vocês já viram essa palavra? É desejar alguma coisa imoderadamente, é uma pessoa ambicioso, imoderada, que não tem moderação, ele quer tudo demais, ele queria o osso de qualquer jeito, né? Então, ele acabou ficando sem nada. Essa é a moral da história. Vamos circular o título do texto. O título tem quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Parágrafos, vamos numerar 1, 2, 3, 4 parágrafos. Agora vamos às perguntinhas. Qual é o gênero do texto? É um poema? Não. Por que não é um poema? Não tem estrofes, não tem rimas, né? É uma tirinha? Também não. Por quê? Porque não tem quadrinhas, não tem balões de falas. É uma fábula? Sim, uma fábula. Receita? Não. A finalidade, o que é a finalidade? Para que serve o objetivo? Uma fábula serve para dar uma informação? Não. Dar um recado? Também não. Divertir o leitor? Não. Transmitir um ensinamento? Sim. Transmitir um ensinamento. Outra fábula. A formiga e a neve. Um dia, andava a formiga a trabalhar no campo, quando as nuvens deixaram cair sobre a terra um manto branco de neve. Debaixo da neve, a formiguinha sentiu-se gelar. Pediu ajuda à ave do céu, ao cabrito do monte e ao vento que passou, mas ninguém ajudou a formiguinha. Foi então que uma janela azul se abriu entre as nuvens. Por ela passou um raio de sol que derreteu a neve. Esse texto está falando de quem? Da neve, da formiga e a neve, né? O que a neve fez com a formiguinha? Enterrou ela, ó. Andava trabalhando no campo quando as nuvens deixaram cair sobre a terra um monte branco de neve. Então, a neve caiu sobre a formiguinha, então ela ficou soterrada.
Debaixo da neve, a formiguinha sentiu-se a gelada. Ela estava com muito frio. Pediu ajuda à ave, ao cabrito e o vento, mas ninguém ajudou a formiguinha. Foi então que a janela azul se abriu entre as nuvens. Então, essa janela azul aqui entre as nuvens, o que é? É uma janela? Não é uma janela propriamente, é um espaço que se abriu entre as nuvens. E aí por ela quem? Pela janela, ó. Pela janela passou um raio de sol que derreteu a neve. Então lá no céu abriu um espaço entre as nuvens e nesse espaço passou o quê? O raio de sol que derreteu a neve. Esse texto tem uma moral? Tem. Qual é a moral? Que a formiguinha não desistiu, né? E aí ela conseguiu se salvar. As fábulas são textos que geralmente falam sobre pessoas, animais, alimentos ou flores. Animais. A gente vai completar aqui com, animais com características humanas. O que é característica? É o que a gente tem e os animais não têm. Mas, por exemplo, os animais não falam a nossa língua, mas no texto eles têm essa característica que é nossa, que é do ser humano. Viu? A palavra ela, em destaque no texto, se refere a quem? Por ela passou um raio de sol que derreteu a neve. Ela é quem? A janela, né? Nuvens não